complementar com o que aconteceu no Congresso Nacional com outro importante instrumento de combate à corrupção nosso, que era a Lei de Improbidade Administrativa. Então, a pessoa que é dentista, ela usa lá instrumentos para obturar dentes, a pessoa que é médica usa lá um estetoscópio para ouvir o coração, medir a pressão. Cada um tem seus instrumentos de trabalho. Nós, como promotores, juízes, a gente tem nossos instrumentos de trabalho que estão na lei. Uma das leis centrais para a gente atuar contra a corrupção era a Lei de Improbidade Administrativa, que servia para a gente recuperar o dinheiro desviado e multar com pesadas multas quem praticasse corrupção. Aí o Congresso estava sendo... O que exatamente prevê ali, em linhas gerais, a lei da improbidade administrativa? A lei da improbidade, ela previa uma série de comportamentos como improbidade administrativa, como enriquecimento ilícito do agente público, quando o cara aparece com Ferrari, o cara era prefeito, entrou com uma mão na frente e outra atrás, e de repente ele está andando de Ferrari, viajando para o exterior todo final de semana. Isso era uma improbidade administrativa. E quando a pessoa praticava uma improbidade administrativa, como enriquecer ilicitamente, sem fonte comprovada, você consegue recuperar o dinheiro que a pessoa desviou e consegue multar ela com multas pesadas. Então, as pessoas que praticaram corrupção na Lava Jato, elas praticaram não só o crime de corrupção, mas praticaram também, simultaneamente, atos de improbidade administrativa, porque a corrupção é um ato de improbidade administrativa. E a gente tinha essa lei que nos permitia punir, recuperar o dinheiro, e por conta disso a gente entrou com ações contra partidos políticos e políticos para recuperar e multar os políticos da Lava Jato em mais de 40 bilhões de reais, inclusive os partidos. Aí o que eles fizeram no ano passado? Eles destruíram a lei de improbidade. Ela podia ser aperfeiçoada, tinha coisas lá para serem melhoradas, mas eles jogaram fora, junto com a água suja do banho, o bebê que estava sendo lavado. Hoje, se alguém te pedir propina, isso não é mais improbidade administrativa. Se você não pagar e essa pessoa te chantagear, um auditor que vem aqui lançar tributos no Flow, o que seja, te chantagear ou te torturar, pior ainda, isso não é mais improbidade. Mas, se você descobrir que essa pessoa tem 100 milhões de dólares no exterior, enriquecimento ilícito, isso não é mais improbidade administrativa também. Pior, se uma mulher, for para a mesa do parto, nos momentos mais mágicos da vida dela, e for estuprada por um médico público, isso não é mais improbidade administrativa. E mais, eles mudaram outra lei em 2019 para que a gravação do criminoso, cometendo crime, não possa mais ser usada contra o criminoso, agora só a favor do criminoso. Que país é esse? Isso porque grande parte dos escândalos de corrupção vieram à tona com a gravação do político recebendo propina. Foi uma regra enxertada, contrariamente à vontade do Sérgio Moro, no pacote anticrime que ele enviou para o Congresso. Não tinha essa regra, eles enxertaram e aprovaram agora para dizer que gravação do criminoso cometendo crime não pode mais ser usada contra ele. Então a gente viu todo o aparato... Devidamente autorizada, não pode? Autorizada pode sim, mas se você gravar sem autorização, como foi lá no caso do estupro da paciente na mesa do parto, o argumento é que, a partir daquele jabuti inserido na lei, daquela regra inserida na lei, você não pode mais usar contra o criminoso. Então, o que você vê acontecendo ao longo dos últimos meses e anos, e tem que ser essa cara mesmo, Igor, é a cara de absurdo, tem que estranhar isso. Que país é esse? É a inversão daquilo que a gente acredita. Dá para explicar um pouquinho melhor isso aí, que é o seguinte. Então, por exemplo, o que a lei diz? O que o pessoal fazia muito antigamente? Você estava sendo vítima de uma extorsão. Podia ser por um particular, eu conheço um escândalo teu, se você não me pagar aí 100 mil, eu vou procurar os jornais. Ou podia ser, sei lá, um auditor. Exemplo, né? Um auditor fiscal, olha, se o seu estabelecimento não pagar para mim essa propina, eu vou multar. E que eu estou dando só um exemplo, pessoal. Não vai ficar bravo os auditores fiscais, ainda mais comigo. São o que a pessoa normalmente fazia? Todos com todas as profissões. Sim, o que a pessoa fazia para se proteger? Às vezes ela gravava a conversa para ela ter uma prova antes de procurar a polícia. Tá? Então isso era normal. Ou, claro, tinha pessoa que cedia extorsão, mas tinha gente que preferia gravar para ter uma prova para daí procurar a polícia. Como mexeram na lei, agora você só pode fazer essa gravação se antes você procurar a polícia e aí um juiz dá autorização. Mas vamos supor que você faz todo esse caminho, não consegue autorização ou consegue autorização e não consegue gravar. Aí você fica com cara de idiota. Então, mexeram na lei e foi mal. Agora, a pior aqui, acho que o Deltan concorda comigo, o pior, né, Igor, vamos ser bastante honesto aqui, é ver a possibilidade da gente ter de volta na presidência da República alguém que foi condenado na Lava Jato, que é o ex-presidente Lula. Que as anulações da condenação dele, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, foram erradas. A gente viu todo aquele esforço que nós tivemos na Lava Jato,
E não só foi contra ele, foi também contra outras várias pessoas. Mas ele ali era o presidente à época dos fatos. E você tinha uma corrupção, não isolada no tempo e espaço, mas uma corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão. E, de repente, você tem essa anulação das condenações, que ninguém entende por quê. Ninguém diz que ele foi inocentado. Essa é a verdade. Ele não foi inocentado. Ele é inocentado. Ele está mentindo. Né? Bem, eu interroguei ele, né? Você entrevistou, mas quando ele fala que ele foi inocentado, ele não foi. Nenhum tribunal declarou ele inocente. O que houve, sim, ele foi beneficiado por aquela história do tapetão. Foi condenado no mérito, se entenderam que tinha as provas, eu proferi uma sentença, uma juíza em Curitiba proferiu a sentença em outro processo, no sítio de Atibaia. As duas sentenças foram confirmadas do tribunal lá em Porto Alegre por 3 juízes, né? 3 juízes profissionais que ninguém nunca questionou qualquer questão relacionada à imparcialidade. Foi confirmada a minha sentença no STJ lá em Brasília por outros 5 magistrados. E 3 anos depois de ter ficado 580 dias preso, vem uma reviravolta na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, numa decisão ali relatada pelo Gilmar Mendes, inventando ali, com todo respeito, que teria havido uma perseguição que não houve. E ele foi beneficiado. Hoje, ele é um símbolo da impunidade concorrendo à presidência da República.